Meninos da Liga de Nefrologia, vamos aproveitar esse momento que nós não temos os nossos encontros pessoais e eu vou adiantar para vocês uma aula sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Eu vou passar os slides de uma forma mais rápida por causa de questão de tempo da gravação das aulas, mas os slides depois vocês podem me solicitar por e-mail, eu mando todos eles para você. Basicamente o interesse dessa aula, ela surgiu entre os residentes de clínica médica do Hospital Regional de Barbacena quanto à prescrição de anti-inflamatórios não esteroides para pacientes com doença renal crônica ou com aqueles com risco de desenvolver alguma complicação decorrente do uso dessa medicação. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Infelizmente não temos a aula ao vivo para tirar dúvidas e também não tenho a presença de vocês, mas qualquer dúvida que tiverem pode entrar em contato comigo por e-mail. Eu vou trazer alguns slides aqui para mostrar para vocês a respeito inicialmente da fisiopatologia, da fisiologia do sistema de formação dos mecanismos inflamatórios e basicamente eles estão presentes em vários manuais de farmacologia. Eu quero mostrar aqui para vocês apenas em relação à dor que ela pode surgir, ou melhor, ela pode ser manifesta e por isso existem vários tipos de medicamentos que vão atuar contra a dor, que pode ser no sistema nervoso central ou pode ser no próprio tecido. O que vai nos interessar aqui é as medicações que atuam na enzima chamada ciclooxigenase, chamados inibidores da ciclooxigenase, em que eles vão atuar no tecido inflamado e impedir a formação de prostaglandinas e, consequentemente, diminuir a atividade inflamatória e a percepção da dor. Novamente, as medicações que atuam localmente, como os anestésicos, os anti-inflamatórios que não são inibidores da COX e que são de ação às vezes sistêmica, eles vão atuar nos nossos receptores periféricos e, consequentemente, impedir a percepção da dor pelo sistema nervoso central. O primeiro anti-inflamatório preparado industrialmente em série foi a aspirina, na Alemanha, mas nós já sabíamos que em 1838 Piria isolou o ácido salicílico da salicina e fazia aplicações tópicas dele para a atividade anti-inflamatória. E fez isso com base numa árvore que é o salgueiro, e a casca do salgueiro produz substâncias anti-inflamatórias, e a partir daí surgiu todo esse processo, desde a aspirina produzida pela Bayer lá no final do século XIX até os dias de hoje, com outros tipos de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios eles começaram a ser utilizados para tratamentos específicos de doenças no início do século XX. Eu trago aqui para vocês um resumo de uma publicação que é o Boston Medical Surgical Journal, que depois se transformou no New England Journal of Medicine, em que se utilizava 15 gramas de aspirina com 10 de salicilato de bismuto para tratamento do diabetes. E aqui apenas uma lista para vocês, uma comprovação, melhor dizendo, do efeito da aspirina no tratamento da diabetes a partir da medida da glicemia, da glicosúria, perdão. Quando o paciente começava a fazer o uso da medicação anti-inflamatória, aspirina, vocês podem olhar nessa quarta coluna aqui, eu quero atenção para essa quarta coluna. Antes ele tinha 2,23, 2,16 gramas de excreção diária de açúcar na urina. Quando usava aspirina, despencava para 448. A aspirina era descontinuada, voltava a ter glicosúria, não em níveis tão altos como antes, e depois que voltava da aspirina, caía novamente o nível da glicosúria. Até o início dos anos 1970, nós não sabíamos qual que era o efeito anti-inflamatório, e a partir de 1965, observou-se que os salicilatos, além de fazer a ação que se imaginava central, eles atuavam também como depressor seletivo do sistema nervoso central. Mas apenas uma pesquisa brasileira no início dos anos 1970 mostrou detalhadamente a sensibilização periférica das prostaglandinas e daí desenvolveu todos os estudos de todas as medicações anti-inflamatórias que nós conhecemos. As síntese das prostaglandinas, repetindo, elas são desenvolvidas a partir da membrana dos fosfolípidos por parte da ação da fosfolipase A2, que leva à formação do ácido araquidônico, e esse é que determina o surgimento das prostaglandinas de vários tipos que vão atuar em isomerases tecido-específicas. Então, cada uma delas vão ter uma ação diferente no sistema em que ele atua, no sistema tecidual.
E hoje nós temos, a partir disso, uma enzima que ativa, que é a ciclooxigenase. Nós temos a ciclooxigenase do tipo 1, que é uma ciclooxigenase constitutiva, e a do tipo 2, que é uma induzida por processo inflamatório. Entretanto, hoje nós sabemos que alguns órgãos expressam de forma constitucional a COX-2, rins, endotélio vascular, útero e sistema nervoso central. Aqui apenas um resumo da atuação delas. Fisiologicamente, a do tipo 1, a constitutiva, e a do tipo 2, a patológica, se nós pudermos dizer assim, que vai desencadear o processo inflamatório. Resumidamente, COX-1, constitucional, distribuição ampla e variada, com atividade celular normal, ou seja, a célula precisa dela, e ela é inibida pelos anti-inflamatórios não esteroides tradicionais. Já a COX-2, ela na maioria das vezes é induzida, tem atividade inflamatória e é inibida por alguns tipos de anti-inflamatórios. Para ter ideia da especificidade dessa COX-2, vários trabalhos foram feitos, tanto in vitro quanto in vivo, a respeito da relação de especificidade da COX-1 para a COX-2. Quanto menor esse número de relação, mais específico é o anti-inflamatório para inibir a COX-2, que é inflamatória. Observem vocês que a medicação mais específica é o etodolaco, que é considerado um anti-inflamatório não tradicional. Logo acima vem o rofecoxib, meloxicam e o celecoxib. Curiosamente, observem o diclofenaco. Ele costuma ser quase específico para COX-2 também. Enquanto que nós temos aqui o cetorolaco como uma medicação que não tem especificidade para COX-2 praticamente. E aí nós podemos dividir em dois grandes grupos, tá? Em cuja a relatividade aqui é relativa, feita in vitro nessa publicação. O celecoxib, o etoricoxib e o rofecoxib são as medicações COX-2 específicas. Essas medicações elas trouxeram um impacto na prescrição médica e hoje se sabe que nos Estados Unidos geram mais de 70 milhões de prescrições, com mais de 100 mil hospitalizações por ano decorrentes das complicações dos anti-inflamatórios, o que leva a um custo anual nesse nível, com representação de 5% do consumo mundial dos medicamentos. Hoje se sabe que 1 em cada 4 europeus usam anti-inflamatórios por causa de doença reumática. Após 2 meses de tratamento com anti-inflamatório, para se ter ideia, as úlceras pépticas são diagnosticadas por endoscopia digestiva em 1 a cada 5 usuários. Elas são sintomáticas em 1 a cada 68 usuários, sangram em 1 a cada 145 usuários e matam 1 em cada 1.220 usuários. Então a medicação aqui não é isenta de risco e a prescrição dela é praticamente autorreferida. O próprio paciente, o próprio indivíduo pode ir numa drogaria e solicitar essa medicação. Existe o uso abusivo? 15% dos idosos eram usuários de AINE no Reino Unido, hoje esse número diminuiu, e 10% daqueles institucionalizados nos Estados Unidos recebiam anti-inflamatório por prescrição médica. Observem aqui para vocês que à medida que avança a idade, maior é a prescrição dos anti-inflamatórios por conta dos fenômenos inflamatórios. Quem são eles? Eu vou falar resumidamente aqui sobre os anti-inflamatórios, não é o objetivo dessa aula da Nefroliga, mas depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Nós podemos classificar os anti-inflamatórios inicialmente de acordo com o grau da inibição da COX, nós já vimos, com o grau de acidez, à medida que ele interfere na absorção, e também podemos classificar de acordo com a estrutura molecular, que talvez seja a forma mais utilizada. Rapidamente, o anti-inflamatório não esteroide mais amplamente consumido é o ácido acetil salicílico. Ele também tem ação antiplaquetária na dose de até 325 mg e é o único anti-inflamatório que inibe irreversivelmente a COX. Então, a COX ela vai ficar, enquanto ela não for desnaturada pelo organismo, se ela estiver ligada ao anti-inflamatório AS, ela vai ficar ali e vai produzir o efeito anti-inflamatório. A dose anti-inflamatória é a partir de 500 mg a cada 6 horas. O diclofenaco ele é bastante potente, é seletivo como o celecoxib e, infelizmente, está praticamente proscrito do receituário por causa dos seus graves efeitos colaterais. Paciente que possa utilizá-lo, a dose é de 50 mg a cada 8 horas. O naproxeno é um dos mais comumente utilizados, ele também interfere nos efeitos antiplaquetários
E ele é um dos mais prescritos hoje em dia porque ele é o que menos causa danos cardiovasculares juntamente com o ibuprofeno. A dose habitual é de 500 mg a cada 12 horas. Particularmente, a opinião pessoal, é o que eu mais prescrevo. O ibuprofeno, também muito prescrito, principalmente nos Estados Unidos, também interfere com os efeitos antiplaquetários, daí a preocupação em pacientes portadores de cardiopatias, e a dose dele varia de 400 mg a cada 8 horas, podendo variar de 200 a 600 mg. Um detalhe atualizado. Recentemente foi publicado no Lancet um trabalho a respeito do uso do ibuprofeno em portadores de Covid-19. Foi feita uma orientação inicial para que não se prescrevesse essa medicação, porque poderia agravar o quadro clínico dos pacientes com Covid-19. O Ministério da Saúde no Brasil, há cerca de 2 dias, recomendou que se evitasse a prescrição dele, mas foi feita uma revisão recente de tudo que foi publicado. Foram procurados médicos que atenderam pacientes com Covid-19 e não se observou uma piora clínica. Esse estudo publicado no Lancet é um estudo pequeno, que não teve uma repercussão a ponto de extrapolar em outros grupos de pacientes, então ficou a dúvida. Você pode usar o paracetamol e hoje a recomendação é que se pode usar ibuprofeno desde que o paciente não tenha contraindicação. Se tiver um Covid-19 no coronariopata, óbvio que eu não vou prescrever ibuprofeno. Se tiver um paciente com Covid-19 com diabetes mellitus, óbvio que eu não vou prescrever ibuprofeno. A indometacina é um potente inibidor não seletivo da COX, talvez seja mais potente que o anti-inflamatório mais conhecido, mais clássico, que é o AS. O problema dele é que a utilização dele é muito limitada, porque ele é muito tóxico, ele causa muitos efeitos colaterais, principalmente em idosos. Ele leva a náusea, vômito, tonteira, muito mal-estar. É a medicação hoje mais utilizada para o fechamento do ducto arterioso e na profilaxia da pancreatite pós-CPRE, mas apenas por via retal. Não se sabe se a administração oral tem o mesmo efeito. Se for prescrito, 50 mg a cada 6 horas. Os oxicans, tem vários tipos deles, é uma medicação de meia-vida longa, por isso a vantagem da dose única diária. 3 grandes tipos de oxicans comercializados no Brasil. Piroxicam, não vou falar sobre eles para vocês esquecerem definitivamente dele, porque ele tem uma toxicidade muito alta. O meloxicam é o mais seletivo para COX-2, mas parece que o efeito anti-inflamatório é menor. E o tenoxicam, que desses é o que tem o melhor efeito anti-inflamatório. Porém, com o efeito de grupo de todos eles, 1 em cada 5 usuários vai ter efeito colateral. A dose do tenoxicam é de 20 mg por dia e do meloxicam varia de 7,5 a 15. O etodolar, que nós temos no Brasil também, ele tem um grau de seletividade maior para COX-2, porém o efeito anti-inflamatório dele é fraco. O sulindaco nós não temos no Brasil, pois é o único anti-inflamatório dessa classe com etodolaco que pode ser usado em pacientes com disfunção renal. E no Brasil nós temos a nimesulida, que é fora de classe, ele é mais seletivo para COX-2 e parece que tem menor toxicidade gastrointestinal. Porém, o efeito anti-inflamatório em comparação com as outras é fraco e a dose recomendada é de 100 mg a cada 12 horas. Em relação aos inibidores da COX-2, nós temos o celecoxib, com poucos efeitos gastrointestinais, mas com risco elevado de eventos cardiovasculares. A dose recomendada é de 400 mg na dose inicial e depois de 200 mg a cada 12 horas para analgesia aguda. O paciente fez uma manipulação dentária, o paciente sofreu um trauma, tem alguma dor articular crônica por alguma razão em que ela agudizou. E eu posso utilizar também uma dose crônica diária de 200 mg a cada 12 horas nos casos de artrite reumatoide, espondilite anquilosante e lombalgias crônicas. Detalhe, tanto o celecoxib quanto o etoricoxib e o rofecoxib, que vai voltar para o mercado, mas sem efeito anti-inflamatório, aqui no Brasil é vendido sob retenção da receita. Então você só pode fazer a prescrição dos COX-2 com a receita branca carbonada. E a validade da prescrição é por 10 dias a partir da data. O etoricoxib, ele tem uma meia-vida mais longa, é uma medicação com excelente efeito anti-inflamatório, ela atua rapidamente, em menos de 25 minutos, porém a formulação de 120 mg para dor aguda foi retirada do mercado por causa dos seus efeitos colaterais. Então no Brasil hoje nós temos a preparação de 60 e de 90 mg. A de 60 mg uma vez ao dia para osteoartrite e a de 90 também uma vez ao dia para as doenças reumáticas.
Já a dose de 120 mg, eu posso usar 2 comprimidos, usar por até 8 dias, no máximo eu uso para tratamento da gota e da analgesia aguda. A única forma injetável que nós temos hoje disponível no Brasil é o Parecoxib, que é uma prodroga do Valdecoxib, que está fora do mercado, e eu administro ela geralmente como prevenção de dor pós-operatória, na dor aguda, em atendimentos de emergência, atendimentos hospitalares, ou para manutenção de analgesia em pacientes internados. E eu quero falar de mais 2 medicações que não costumam ser citadas como anti-inflamatórios clássicos, mas que têm efeito sobre cóccix. Um deles é o paracetamol, que é um analgésico antipirético, tem fraca atividade anti-inflamatória, mas baixa incidência de efeitos gastrointestinais. O grande problema é que doses muito altas, acima de 10 gramas, né, nós não vamos prescrever isso, pode causar lesões hepáticas e renais. O paracetamol atua sobre a COX-3 no sistema nervoso central, então é um anti-inflamatório de efeito central basicamente, 500 mg a cada 6 horas por via oral. E a dipirona, conhecida aqui no Brasil, mas cujo nome técnico correto é metamizole, também é analgésico e antipirético, tem fraco efeito anti-inflamatório e atua na cóccix circulante, na corrente sanguínea. Então talvez nós observemos um efeito anti-inflamatório melhor e analgésico por conta do uso dessa medicação. Como antipirético, utilizamos uma dose de 500 mg a cada 6 horas e para analgesia tem que ser uma dose maior, de 1 grama. Para vocês verem sobre os estudos a respeito do metamizole, nós praticamente não temos trabalhos feitos em países como Estados Unidos, Canadá, porque ele não é comercializado, existe um temor muito grande a respeito dos efeitos hematológicos, a causa de agranulocitose, mas eu posso mostrar para vocês aqui que são medicações relativamente seguras. Então eu trago aqui para vocês aí da Liga, depois eu passo para vocês que essa medicação é segura e tem artigos a respeito. E aqui é um resuminho a respeito dos efeitos do paracetamol, que nos Estados Unidos é conhecida, nos países de língua inglesa é conhecido como acetaminofeno, o ácido acetil salicílico, anti-inflamatório clássico, e a dipirona, que é o metamizole. Então nessa figura eu estou mostrando o que acontece, como que ele é absorvido, quais são as suas moléculas e como que ele atua no organismo. Para simplificar para vocês, se eu puder separar em grupos de seletividade, eu coloco à esquerda o celecoxib como inibidor seletivo da COX-2 e mais à direita a aspirina como talvez um anti-inflamatório que não é seletivo. Repito, o AS, que é o único anti-inflamatório com ligação irreversível à ciclooxigenase. Aqui apenas uma tabela que eu quero que vocês leiam depois para efeito de curiosidade a respeito dos efeitos dos anti-inflamatórios com outras medicações, sejam elas anti-inflamatórias ou não. E aqui apenas um slide para mostrar esses efeitos adversos relacionados à atividade desses anti-inflamatórios, tanto no ciclo da lipoxigenase quanto no ciclo da ciclooxigenase, com perdão da redundância. A toxicidade desses anti-inflamatórios são várias, então, como eu disse para vocês, é uma medicação que é prescrita sem receita médica, na sua maioria no Brasil, e não sei como essas pessoas não desenvolvem tanta gravidade. Vocês viram que eu posso ter 1 a cada 5 pacientes que fazem endoscopia digestiva com lesão gastrointestinal causada pelo uso de anti-inflamatório. E ela pode matar 1 a cada 1.200 indivíduos que consomem um anti-inflamatório. Então os efeitos são vários, eles atuam nas plaquetas, atuam na síntese de prostaglandina, que pode levar a vasoconstrição, atuam nos mecanismos de reparação celular, podendo dificultar a reparação epitelial do trato gastrointestinal. Eles são extremamente irritantes tópicos, podem causar lesões, úlceras teciduais, podem danificar os vasos por conta da sua influência nas moléculas de adesão, na parede endotelial, e pode também inibir outros sistemas enzimáticos, levando à formação de radicais livres, e pode produzir lesão tecidual direta pelos radicais livres. De novo, as interações medicamentosas já relacionadas a essas explicações que eu disse para vocês. Não se preocupem em querer entender todo o slide com essas descrições todas, porque depois eu vou passar todas as aulas para o pessoal da Liga. Só para vocês terem uma ideia da importância dos anti-inflamatórios com efeito colateral, e com interação com outras medicações, eu trouxe essa publicação aqui de Kalaftova
em que eu mostro o efeito do anti-inflamatório com medicações antipertensivas. Vamos só para efeito de curiosidade com os inibidores da ECA. Quem usa anti-inflamatório e usa ECA tem um aumento tem um aumento da excreção do sódio da água, tem uma diminuição da atividade renina e tem um aumento da bradicimina quando usa o ECA. O que o anti-inflamatório faz? Ele diminui de forma importante o efeito do ECA. Repetindo, o IECA faz isso aqui, aumenta a excreção de água e sódio, diminui a atividade do sistema renina e aumenta a bradicimina. O que o anti-inflamatório faz? Ele interfere nisso tudo aqui. A variação da pressão sistólica após a utilização do anti-inflamatório, quem usa IECA, é acentuada. Um trabalho feito em 93 mostrou que a pressão sistólica pode aumentar em 10,3 milímetros de mercúrio. Um trabalho feito em 95 em 6,8, um trabalho de 2010 em 3,7. Então, existe um aumento, sim, da pressão arterial em quem usa anti-inflamatório. Quem não deve usar anti-inflamatório? O que está em negrito nesse slide? Quem é alérgico, obviamente. Menores de 16 anos não devem tomar AS por causa do risco de síndrome de Ryan. Depois vocês conversem com a pediatria como que se manifesta a doença. Grávidas e lactantes. Para quem usa anticoagulante ou que tem algum distúrbio da crase sanguínea, ou para quem tem úlcera péptica ativa. As abaixo são contraindicações relativas, vai depender da condição clínica do paciente e do estado de gravidade que ele apresenta. E se eu tiver que prescrever nessas situações, principalmente pacientes portadores de doença renal crônica? Eu vou me basear nesse nível de evidência para poder determinar para vocês quando que tem que ser prescrito ou não. Então eu busquei alguns artigos, algumas referências com base nesses graus de evidência e de recomendação para poder prescrever o anti-inflamatório. Um trabalho de 2006 feito no Canadá, a recomendação para idoso é que o AINE não deve ser a primeira escolha em função do seu risco cardiovascular, renal e gastrointestinal. Para os hipertensos eu prescrevo, mas eu devo medir e monitorizar a pressão arterial nas primeiras semanas de utilização. Se a pressão arterial se elevar com o uso do anti-inflamatório, então eu tenho que alterar a dose do antihipertensivo ou modificar a dose do anti-inflamatório. Essa outra publicação de 2010 em relação ao risco gastrointestinal mostra que esse risco é maior. Se eu tiver que prescrever, eu tenho que pensar no seguinte: se tem história prévia de sintoma gastrointestinal, o risco aumenta em 3 vezes. Se tem mais de 75 anos, se faz uso de esteroides, ou corticosteroides, melhor dizendo, se não utilizou anti-inflamatório nos últimos 30 dias, porque aí existe um efeito cumulativo, se ele tem artrite reumatoide intensa ou se ele tem uso concomitantes de inibidores de recaptação de serotonina EAS. Lembrar que os inibidores de recaptação de serotonina também podem levar a sangramento gastrointestinal. Em relação ao uso do celecoxib e sua segurança em comparação com o naproxeno, esse trabalho publicado no Lancet em 2017, ele mostra que em pacientes com maior risco cardiovascular e de eventos gastrointestinais que precisem utilizar anti-inflamatórios, o uso do celecoxib com inibidor de bomba de prótons é a escolha inicial por causa da redução do risco. O naproxeno deve ser evitado, embora nós saibamos que ele tenha um menor risco cardiovascular. Um detalhe: nenhum anti-inflamatório é indene. Todos eles podem levar a alguma complicação cardiovascular. O naproxeno e o ibuprofeno apenas são os que causam menos danos. Em relação ao diclofenaco, é uma medicação que tem que ser citada porque é muito prescrito. Um estudo de coortes feita na Grã-Bretanha, publicada no BMJ, mostrou que o diclofenaco ele aumenta o risco de fibrilação atrial, de flutter atrial, de AVC, de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio, e também aumenta o risco de sangramento gastrointestinal alto em até 30 dias com o uso dele ou se comparado com o naproxeno. Então é uma medicação que a gente quase não utiliza mais. Os efeitos da coadministração, pacientes que usam AS e outros anti-inflamatórios. Esse trabalho publicado no JAC, uma publicação clássica da área da cardiologia, ele diz que entre pacientes que não recebem aspirina, o celecoxib em doses aceitáveis, ele está associado a um perfil de segurança mais favorável do que o naproxeno. Mas a combinação com a aspirina atenua essa segurança. Então, se o paciente está tomando aspirina,
toma cuidado ao prescrever um anti-inflamatório. Em relação à toxicidade gastrointestinal, essa publicação de 2017 fez um estudo caso-controle para saber o efeito usando com ou sem inibidor de bomba de próton, e ele chegou à conclusão que, na prática, os anti-inflamatórios isoladamente parecem ter uma tendência em relação ao anti-inflamatório com inibidor de bomba a causar mais efeito colateral. Então, eu usando o inibidor de bomba, eu acabo diminuindo as complicações gastrointestinais. Pacientes acima de 75 anos, eles recomendam obrigatoriamente prescrever o inibidor de bomba de próton com um anti-inflamatório. Aqui apenas um estudo que mostra a frequência da prescrição. Esses anti-inflamatórios na atenção primária são muito prescritos, a prescrição é muito ampla. Isso aqui eu cito apenas para efeito de impacto na população. Aqui também a mesma coisa naqueles portadores de doença renal, em que sabidamente eu posso ter uma piora da função renal desses pacientes, principalmente do COX-2, e novamente é o risco cardiovascular em pacientes portadores de doença reumática, ou seja, eles precisam utilizar o anti-inflamatório. E nós sabemos que existe um risco de infarto agudo do miocárdio por essa publicação em pacientes portadores de espondilite anquilosante que fazem uso de diclofenaco. O risco com diclofenaco é muito superior aos outros anti-inflamatórios. A mesma coisa em outra publicação em relação aos outros anti-inflamatórios. Ao que parece, os inibidores de COX-2 são relativamente mais seguros do que os não tradicionais. E agora eu vou falar para vocês a respeito do que se prescreve para pacientes com doença renal crônica, já que é o interesse do pessoal da Liga. O paracetamol ele pode ser utilizado na doença renal crônica, embora nós saibamos do risco elevado de necrose cortical. No caso específico dessa publicação de uma respeitada revista da área da nefrologia em 2009, o consumo superior a 3 gramas aumentou o risco de pacientes com depuração de creatinina abaixo de 30, e aí a recomendação feita é para reduzir a dose e a frequência de administração do paracetamol, principalmente em pacientes com depuração de creatinina abaixo de 10. O anti-inflamatório na doença renal crônica ele tem que ser evitado ao máximo, principalmente os inibidores da COX-2, porque nós sabemos que essa COX-2 ela é constitutiva, é constitucional para a função renal, então nós não temos uma garantia do efeito seguro, qual a dose segura, o que se pode ser feito para esses pacientes. Obviamente que em eventos agudos, muitos de nós prescrevemos um anti-inflamatório para esses pacientes, mas é uma medicação que nós não recomendamos a utilização contínua. E o que eu faço então? Eu tenho que saber os fatores de risco. Se eu tiver um fator de risco para trato gastrointestinal, eu cito o que está nessa tabela aqui. Quais são os pacientes de maior risco para a utilização do uso do anti-inflamatório para efeito gastrointestinal. Especificamente da doença ulcerosa péptica, eu tenho esses riscos de quem usa outro AINE, corticoide, anticoagulante, para quem teve H. pylori, para quem já teve úlcera péptica ou para quem é idoso. Se eu pudesse fazer um resumo para vocês da prescrição do anti-inflamatório, está nessa tabela. Paciente com risco cardiovascular baixo e gastrointestinal baixo, qualquer AINE na menor dose possível. Um cardiovascular baixo com risco gastrointestinal moderado, qualquer AINE com inibidor de bomba de próton. E risco cardiovascular baixo com risco gastrointestinal alto, eu uso um inibidor de COX-2 com inibidor de bomba de próton. Se o risco cardiovascular for alto, para qualquer situação gastrointestinal, eu tento evitar ao máximo. Mas, se o risco gastrointestinal for baixo ou moderado, eu posso usar o naproxeno com inibidor de bomba de próton. Riscos elevados para as duas circunstâncias não pode utilizar. Eu vou ter que lançar a mão de um outro tipo de analgesia para esse paciente. A analgesia nesse paciente ela é utilizada apenas nessas situações, porque os pacientes renais crônicos eles padecem de muita dor de vários tipos. Então eu tenho aqui alguns agentes que eu posso utilizar inicialmente. A letra está pequenininha, talvez para quem esteja vendo, mas depois eu passo o slide para vocês. E aqui eu separei as doses dos opioides para serem utilizados nos doentes renais crônicos. Tem alguns ali que já não são mais comercializados, são citados apenas para efeito de curiosidade, mas nós damos preferência para o uso de tramadol, morfina, oxicodona, hidromorfona, fentanil e tem um que não está ali, da codeína também, tem um que não está aí no slide, que é a metadona.
E aqui eu trago apenas um manejo da dor no doente renal crônico de acordo com a intensidade da dor. Também não vou detalhar, não é um motivo aqui eu ficar detalhando tudo isso. O objetivo da Liga, da aula da Liga, é apenas mostrar para vocês que eu posso utilizar os anti-inflamatórios desde que eu tenha conhecimento do paciente, e se não puder usar um anti-inflamatório, eu tenho alternativas para fazer a analgesia desse paciente. Um detalhe sobre o tramadol, embora ele possa ser prescrito, nós estamos observando que ele tem sido cada vez menos utilizado pela classe médica por causa dos seus efeitos colaterais, por causa das suas interações com outras medicações. Se precisar usar no paciente com doença renal crônica, não podemos exceder a dose de 50 mg 2 vezes por dia. Para reforçar isso, tem esse trabalho aqui mostrando o efeito dele em pacientes com osteoartrite, que ele pode ser usado, mas parece que outros opioides e alguns anti-inflamatórios mais leves têm um efeito superior em relação ao tramadol. Com relação aos outros opioides, é que eu citei a questão da metadona, que não estava ali naquela escala, mas a metadona hoje é utilizada para dor crônica ou para resgate de pacientes intoxicados por opioide. Basicamente era isso que eu queria dizer para vocês da Liga. Eu quero que vocês guardem esse slide, que fique para vocês na sua maletinha, para vocês poderem utilizar no dia a dia do atendimento aos pacientes. Lembrar que anti-inflamatório não é isento de risco. Antes de prescrevê-lo, procure saber se tem alguma outra medicação que possa ser prescrita. Se não, avalie o risco do paciente. Muito obrigado, pessoal da Liga, pelo convite. Até uma próxima.